Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Nós começamos ontem a falar de pessoas que defenderam o reino de Deus. Começamos falando de Jesus, quando Jesus entra no templo e expulsa os cambistas. E nós falamos que Jesus não tinha necessidade, humanamente falando. Ele poderia ter enviado os seus discípulos, o povo, ele poderia ter orado, os anjos, enfim. Ele tinha outras armas, mas foi ele quem entrou no templo. Foi ele quem expulsou os cambistas. Foi ele quem disse que a casa do pai dele era casa de oração. Olá, dona Eliana. E não covil de salteadores. E hoje nós vamos falar de mais um personagem da Bíblia. E eu gostaria de ensinar algo a você. Preste bem atenção, por favor. Quando você lê a Bíblia, você deve estudar aquele personagem que você está lendo. Por exemplo, nós vamos falar agora sobre Davi. Todo mundo conhece a história que Davi venceu o gigante. Porque isso é várias vezes repetido na igreja. Que é uma realidade, foi uma verdade. Mas existe muitas coisas por trás disso. Muitas coisas de maior valor que simplesmente Davi venceu o gigante. Então, quando você lê a Bíblia, você deve ler a história do personagem, daquele herói da fé. E você indagar, fazer perguntas, por que Deus escolheu essa pessoa? Por que essa pessoa, ela fez uma oração e Deus abençoou? E por que hoje se ora tanto e não tem resultado? O dia que você se deparar em estudar, em ler, em meditar nos personagens da Bíblia, você vai entender por que a igreja atual está podre e ela é moderna. Qual era a diferença dos homens do passado para os homens de hoje? É isso que é importante você ler. Porque às vezes você vai para a igreja e fica cantando, e fica dizendo, e levanta a mão, abaixa a mão, abre o olho, fecha o olho, mas você não aprende nada. Você não aprende absolutamente nada. Então eu vou mostrar para vocês o lado das pessoas, dos heróis da fé, dos personagens bíblicos, razão pela qual Deus os escolheu. Deus não escolheu porque ele era bonito, ou era grande na sua estatura, ou falava bem ou falava mal. Não. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, você vai ver por que Deus escolheu Davi. Quando o gigante Golias afronta todo o exército de Israel, e o rei era Saul, então Davi aparece. Davi aparece e diz o seguinte: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai. Quando veio o leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí pós ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão
como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Agora, olha o detalhe. Davi se propõe a lutar contra o gigante por causa de quê? Olá, Celiana. Diz para mim. Por causa do dinheiro que era oferecido? Da boa vida que era oferecida por Saul? Saul dava dinheiro e dava a uma das filhas dele. Não. Davi não se dispôs a lutar contra o gigante por causa de nenhuma dessas coisas. Ele disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Davi quis honrar a Deus, quis defender o reino de Deus, o nome de Deus, coisa que você não faz. Coisa que você não faz. Você diz que é cristão, defende todo mundo, menos o reino de Deus. E aí, você acha que Deus vai te abençoar. Eu disse ontem, se você quer as bênçãos do reino, você tem que aprender a defender o reino. E não defender o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo ou a sua igreja. Tem gente que briga, tem gente que deixa de falar com alguém por causa da igreja. Não, porque a igreja é tudo para mim. Porque o meu bispo, porque o meu apóstolo, porque o meu pastor é tudo. Quer dizer, a igreja é mais importante que o reino de Deus. E não são poucas as pessoas que fazem isso. Brigam, discutem, deixam de falar por causa da igreja. A igreja não paga o seu aluguel, a igreja não te sustenta, mas você defende a igreja. Quando Deus está buscando pessoas para defender o reino dele. E não a igreja. Davi, ele não foi defender a sua família, apesar que os seus irmãos estavam no exército. Davi não foi defender Saul. Davi deixou claro, quem é esse incircunciso que se atreve a afrontar o exército do Deus vivo? Olha, Deus vivo. Então a preocupação de Davi era com Deus, e não com os irmãos dele, e não com a recompensa que ele ganharia. Esse é o problema. Então, quando você lê a Bíblia, você deve se perguntar, por que Deus usou Davi e Deus não usa mais ninguém nos dias de hoje? Por que naquela época os milagres aconteciam em 30 segundos e hoje tem vigília, oração, 24 horas e não acontece nada? Sabe por quê? Porque a maioria dos pastores, dos membros, dos obreiros, eles estão defendendo o reino da terra, o reino dos homens, e não o reino de Deus. Jesus, quando entrou no templo, ele foi defender o reino de Deus. Davi, quando quis brigar contra o gigante para defender o reino de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que reparar essas coisas. Porque o seu pastor não fala isso. O seu pastor não ensina isso. Porque como muitas vezes, não todos, querem tirar o seu dinheiro, fazer campanha, eles inventam. Mas existe uma razão. Por que Deus escolheu Elias? Por que Deus escolheu Moisés? Por que Deus escolheu Ezequias? Existe uma razão. Por que Deus escolheu Paulo? Paulo era um assassino e você não, você é todo certinho, mas Deus não faz nada com você. E Deus escolheu o assassino.
E você é tudo certinho, combinadinho, calcinha com sutiã, mas Deus não faz nada através de você. Paulo era um assassino, mas quando ele se converte, ele dá a sua vida para defender o reino de Deus. E defendeu. Foi preso, prisioneiro, passou frio, fome, calor, porque ele defendia o reino de Deus. Nós vamos falar sobre Paulo mais adiante. Mas Davi, ele foi rei antes do título. Antes dele ser consagrado rei, ele já era rei lá com as ovelhas, sozinho, sem ninguém ver. Quando o leão veio e o urso veio, você imagina? Brigar contra o leão, ele tinha apenas 17 anos. Brigar contra o urso, ele tinha apenas 17 anos. Quem honrou ele? Foi Deus. Mas ele foi lá e honrou a Deus. Aí eu te pergunto, bonitinho, Davi ia em alguma igreja? Davi tinha algum pastor, algum bispo, apóstolo, profeta, sumo sacerdote? Davi se vestia de judeu, apagava a luz, tocava no manto, passava por debaixo da escada, pela porta? É isso que eu quero que você entenda. O seu problema não é fé, o seu problema é cabresto. Você é uma pessoa encabrestada, dentro da igreja, que é pior ainda. O seu problema é que você defende o seu pastor, defende a sua igreja, falou mal do seu pastor, aí você fecha a cara. Mas o reino de Deus você não defende. Aí você fica orando, gastando tempo, porque Deus não te ouve, nem o seu pastor. Porque o seu pastor, ele está defendendo o salário dele. O seu pastor está defendendo a posição dele. O seu pastor está defendendo o líder dele, a ponto do líder mandar ele mentir, ele mente. Isso é defender o reino de Deus? Não, ele está defendendo um sistema. Olá, Edmundo, ele está defendendo um sistema. Ele mente porque o líder mandou ele mentir. Ele engana porque o líder mandou ele enganar. Como é que pode uma coisa dessa? E aí fica orando e subindo os montes e se vestindo de judeu e fingindo que chora. Meu amigo e minha amiga, Deus não se deixa enganar. Por isso que você não vê mais milagres. Por isso que você vê uma forçação de barra por parte dos pastores. Será que você não observa isso? Será que você não presta atenção? Que o pastor, ele está mentindo para você. Ele está se disfarçando porque ele não é aquilo. Ele está prometendo coisas para você que não vai acontecer, porque nem ele crê. Sabe por quê? Porque ele está defendendo a posição dele. Ele está defendendo o salário dele. Eu sempre tive problema. Porque eu nunca defendi um sistema. Eu defendo a Deus. Eu defendo a Deus. Por isso eu estou vivo hoje. Porque Deus também me defende. Se eu contar para você quantas vezes Deus já me livrou da morte, você nem vai acreditar. Você não vai acreditar. Pessoas que chegaram com a arma perto de mim no altar e a arma não disparou. Então quem defende o reino goza, desfruta das bênçãos do reino. E às vezes as bênçãos não são materiais, e sim livramentos. E eu, todos os dias, eu agradeço a Deus. Olha só, na minha oração. Por isso que eu disse para vocês hoje, eu não sou uma pessoa de orar muito. Eu oro sempre, mas não sou uma pessoa de ficar perdendo tempo.
porque eu não tenho paciência para ficar perdendo tempo, porque Deus tem ouvidos, Deus tem olhos, Deus sabe. Então eu procuro o seu objetivo. A minha oração diária é essa: Deus, obrigado pela tua misericórdia, pelos teus cuidados e por todos os teus livramentos. E não foram poucos. Eu não agradeço a Deus pelo carro novo, pela casa nova, pela roupa nova. Eu não agradeço por nada material. Eu agradeço a Deus pelos seus livramentos, porque isso são bênçãos. E Deus já me livrou. Então, quem defende o reino, desfruta das bênçãos do reino. Agora você defende o seu pastor, defende a sua igreja. Então, quando você tiver um problema, peça o seu pastor para pagar as suas dívidas. Peça o seu líder. Você não mente, ele não manda você mentir, você mente. Então, quando você tiver um problema, peça a ele para te livrar. E não a Deus, porque Deus não vai te ouvir. Assim de fácil. Davi defendeu as ovelhas. Deus o livrou. Depois Davi foi brigar contra o gigante. Deus o livrou. Depois Saul tentou por várias vezes matar Davi. Deus o livrou. Davi era o primeiro na frente de batalha. Deus o livrou. Ué, qual foi a bênção material da vida de Davi? Qual foi a bênção? Agora, quais foram os livramentos? São inúmeros. Então você tem que saber, porque na igreja que você frequenta, ser abençoado é ter dinheiro, é conquistar. Você pode ser mau caráter, mentiroso, mas se você fala que comprou um carro do ano para pagar em 10 anos, é testemunho. Essa é a igreja moderna. Quer dizer, você não pensa, não analisa as coisas. Livramentos é o que mais Deus dá, mas você nem sabe o que é isso. Porque você está tão cego, porque o seu pastor fez você ficar cego. Você só acredita que bênçãos é você comprar um carro, um celular, um iPhone, ou você ter uma casa na praia, ou você fazer uma viagem internacional. Aí é testemunho pelo ano todo. Qual foi o testemunho material na vida de Davi? Davi comprou casa, comprou mansão, comprou palácio? Não. Mas desde criança, Deus livrou Davi. Em contrapartida, Davi, ele defendeu o reino de Deus. É isso que falta na igreja hoje. A igreja está podre. A igreja está podre porque prega esse evangelho material. A igreja está podre que você é culpado porque você sustenta, você frequenta. Existem igrejas boas. Se você não defender o reino, você não pode gozar ou desfrutar das bênçãos do reino. Você vai ficar orando, fazendo campanha. E assim. E quando você chega para o pastor e fala: pastor, eu não fui abençoado. Ele vai dizer que você não fez o perfeito sacrifício. Ele vai dizer que você está em pecado. Ele vai colocar a culpa em você. Ele, pastor, nunca é culpado. Nunca ele é o culpado. Meu amigo e minha amiga, quando você lê a Bíblia, veja por que Deus honrou aquela pessoa. No meio de tantas. Pecadores como eu, como você, porque Davi era um pecador. Mas por quê? Pergunta, faz essa pergunta. Por que Deus honrou Davi? Veja. E hoje em dia, veja a força que os pastores fazem. Chegam a ponto de mentir, de enganar. E você gosta. Você é do tipo daquela pessoa que diz: não,
A obra do Espírito Santo. Está na mão de Deus. Vai prestar conta com Deus. Tá bom. Continua. Continua. Jesus poderia ter dito isso. Davi poderia ter dito para o gigante, ó gigante, tu está na mão de Deus, hein? Estou orando aqui, hein? Estou em jejum. Por que Davi não disse isso? Por que Davi não disse, gigante, poxa, vamos fazer as pazes, né? Não é bem assim, não. Você está muito nervosinho, gigante. Poxa, vamos conversar um pouco, bater um papo, tomar um cafezinho aqui, um cappuccino. Poxa, gigante, uma cervejinha gelada cai bem nesse calor aqui do deserto. Foi isso que Davi fez? Não. Davi diz, quem é esse incircunciso que se atreve a afrontar o exército do Deus vivo? Deus vivo. Ele não falou exército que estão os meus irmãos, ele não falou exército de Saul, ele falou exército do Deus vivo. É isso que você precisa aprender. Eu sei que o seu pastor não te ensina porque não interessa, ou porque ele não sabe, ou porque também não interessa porque não dá campanha. Mas eu estou te ensinando. Quando você lê a Bíblia, Noé, Moisés, Elias, Davi, Paulo, Pedro, procure ler por que Deus honrou essa gente. A Bíblia fala que o mundo não era digno desses homens. E hoje, o que a gente vê são pastores que se vestem igual os cantores de Hollywood, né? Os cantores de rock. Hoje o que a gente vê são os pastores ostentando. Hoje o que mais a gente vê são os pastores brincando. Mas você gosta do engano. E aquilo que eu falei, né? O que mais tem hoje na internet é reunião profética. Reunião profética. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, reunião profética. Aí, o profeta chegando na igreja, todo calcinha apertada, pescando siri, né? Sapatinho, mata-barata no canto, todo apertadinho, não sei nem como é que ele anda, todo apertadinho, costeleta, cabelinho, todo assim. E o povo, olha o profeta, aí bota aqueles microfonezinhos, né, que quase não aparece, e começa a cantar. Aí eu fico pensando, esse é o profeta de hoje. O profeta calcinha apertada, tipo Dória em São Paulo. Profeta hoje calcinha apertada. Sumo sacerdote, tem igreja que tem sumo sacerdote. Aí você vai ver quem é o sumo sacerdote. Tem 20 anos. Todo fortinho, todo durinho, né? Cabelinho, sobrancelha, unha feita, todo bonitinho. Sumo sacerdote, com 20 anos. Não manda em nada, não faz nada, mas tem uma vestimenta de sumo sacerdote para enganar. Mas você gosta do engano. Chamar você de burro é elogio. Aí você vê por que Deus honrou Davi. Davi não chamou o gigante para dançar. Davi não chamou o gigante para tomar uma cervejinha ou um cappuccino no deserto, ou uma aguinha gelada. Davi disse, quem é você que se atreve a afrontar o exército do Deus vivo? Davi pegou a pedra e Deus honrou ele. Aí ele se torna rei.
Mas ele já era rei lá, escondido, no deserto, quando ele cuidava das ovelhas do pai dele. Ele já era rei lá. Com 17 anos ele já era rei. Ele só veio ser coroado, ungido rei, com 30 anos. Mas com 17 já era rei. O dia que você aprender a honrar o reino, você poderá desfrutar das bênçãos do reino, sobretudo os livramentos. Mas enquanto você estiver honrando o seu pastor, a sua igreja, o sistema da sua igreja, enquanto você ficar brigando por causa da sua igreja, quando a sua igreja não paga o seu aluguel, e você, pastor, qualquer dia você leva um chute na bunda, aí eu quero ver. O que adiantou? Só isso de experiência. Defenda o que é certo, defenda o que é justo, defenda o reino de Deus. Para que você tenha moral para orar e falar: Deus, me abençoe, me livre. É assim de fácil. Leia a Bíblia, estude sobre Davi, você vai ver quantos livramentos Deus deu a ele. Ele ia na frente de batalha, ele nunca morreu. Davi morreu com 70 anos. Meu amigo e minha amiga, a igreja de hoje está podre, porque ela está imitando o mundo. Basta você ver as músicas, como é que as esposas se vestem, as filhas, os filhos se vestem, é tudo showzinho. Showzinho. Tinha até um programa aí chamado Show da Fé. Já começa por aí. O show da fé. Quer dizer, então a fé é um show. Reunião profética. Aí você faz assim, ó. Se você tem pouco cabelo, você acaba perdendo o pouco que você tem. Se você tem insônia, piora a insônia. Se você é nervoso, você fica mais nervoso porque o profeta de hoje é todo arrumadinho. E vai para a igreja para cantar. Para cantar. Mas você gosta. Você é tão burro que quando acaba a reunião, você diz assim: muito forte. Esse é o selo do burro. Muito forte. Arrebentou. Foi tremendo. Esse é o selo do burro. Ah, bispo, eu não gosto do senhor. Ah, que bom. Ah, não vou nem dormir porque você não gosta de mim. Leia. O dia que você aprender a honrar o reino, você não vai precisar de pastor, de bispo, de apóstolo, de sacerdote, você não vai precisar de ninguém, só de você. Davi precisou de quem? Diz para mim, qual era a igreja que ele ia, qual era a campanha que ele fazia, quem era o pastor dele, o bispo dele, o apóstolo dele. Diz para mim, bonitinho. Ninguém. Era ele e Deus. Então, quando a gente honra a Deus, a gente só depende de Deus. Mas quando a gente quer defender o pastor, o sistema, o bispo, a igreja, então, quando você tiver um problema, peça ao bispo, o sistema, que pague as suas contas. Divulgue esse vídeo, caso você seja amante da verdade. E se você quiser nos ajudar a seguir, nos ajude. Você pode me chamar no Message e perguntar o número do Pix, porque eu não coloco o número. E aí você pode ajudar com 50, com 100, com o seu dízimo, o que você quiser. Aquilo que Deus tocar no seu coração. Uma coisa eu posso dizer para você, eu não vou te enganar. Um beijo no coração.